Ô, Juca, É, fala. é. Não, não, diga. Não, eu ia falar, eu ia colocar o Corinthians nessa conversa. Tem uma Pois é. reformulação para ser Então, feita aí também. pois é, mas quando o Arnaldo. Não, tem uma reformulação, não, tem uma Tem uma limpeza ampla e geral. eleição, tem muita coisa. Ampla, geral. É bom. Da eleição não espere nada. Já disse isso e vou repetir. É escolher entre a corrupção com liberdade e a corrupção com truculência. É escolher entre o Collor e o Bolsonaro. Essa é a situação do Corinthians. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, daí não sai coisa alguma. São dois candidatos horrorosos que não têm biografia, têm prontuário, tem, tem, tem ficha corrida, né? Tem capivara na justiça. Agora, o papel do Mano será esse: fazer a limpeza que ele já fez uma vez, que o Tite não havia feito, vai ter que fazer uma segunda. É muito fácil você elencar os que têm que sair. Não precisa ser nenhum gênio para fazer essa lista. Agora, eu acho de tudo muito engraçado o seguinte: até o Arnaldo fez referência a isso no comentário dele agora. O Corinthians até teve um bom resultado. Não, não. O Corinthians teve. Achei ótimo o Mano dizer que não pelo resultado, mas pelo desempenho ficou feliz sábado. Pelo desempenho, foi um horror. Foi um horror. É que o Flamengo meteu 1-0, achou que o jogo estava liquidado, como parecia mesmo que estivesse, porque o Corinthians não ameaçava coisa alguma, e de repente aconteceu um pênalti, né? E o Corinthians empatou o jogo e aí ficou difícil, porque estacionou lá 4 ônibus e o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol. Mas só valeu pelo resultado, porque era para o Corinthians perder o jogo e não ganhar um ponto. O Corinthians ganhou um ponto, embora em casa. Desde o início do jogo era muito claro que o Corinthians não ganharia do Flamengo. Desde o início. Então, só valeu por esse ponto, foi valiosíssimo para o Corinthians. Mas valiosíssimo. Agora, vai fazer a limpeza? Vai. Feita a limpeza, o Corinthians vai continuar neste seu rumo da irresponsabilidade financeira, do doping financeiro, vai contratar para os lugares dos jogadores que ele dispensar? Com que dinheiro? Com o tamanho da dívida que o Corinthians mantém. Porque esse Duílio nem sequer isso conseguiu, né? Abater de maneira substancial a dívida. Vai sair sem nenhum título e com a dívida mais ou menos do mesmo tamanho. É muito ruim a perspectiva que há no Corinthians. Muito ruim. E o fato de o Corinthians não conseguir uma terceira via de alguém com mínimo de competência, com mínimo de decência, com mínimo de transparência para gerir o clube, revela que a única saída para o Corinthians hoje seria o Corinthians virar SAF, mas não como esses outros viraram, no modelo do Bayern Munique, no modelo que o Fortaleza está desenhando, de botar ação, abrir o seu capital, ir para a Bolsa de Valores e a torcida comprar o time, comprar o clube e separar o clube do futebol. É a única solução que aparece para o Corinthians. Não será neste ano. O que será do futuro do Corinthians? Impossível dizer. Impossível dizer. É muito mais difícil você cravar o que vai acontecer no futuro do Corinthians do que os dois que vão fazer companhia ao América e ao Curitiba. Sabe que outro futuro que parece meio indefinido, Trajano? Do Renato. Ontem perdeu, não deu entrevista, o presidente do clube ficou bravo, foi para o Rio de Janeiro. A coisa ficou estremecida, hein, depois desse Grenal. Que é um Grenal, né? O Inter estava lá com o pneu arriado depois da eliminação, vai para o Beira-Rio, ganha do Grêmio. Aí também é outra história que eu acho que já deu o que tinha que dar. Ele é estátua, ele é o grande nome, faz o que quer, pinta e borda, não sei o quê, vai embora, pede demissão, é demitido, depois volta tempos depois. Mas é uma situação também, não é igual, evidentemente, do Abel. Tipo,
porque a relevância, vamos dizer assim, o carinho, o prestígio do Renato veio do tempo que ele era jogador, quando o Grêmio foi campeão mundial, né? Durante esses anos todos, ele foi técnico, jogador, voltou, técnico, tá ok, virou estátua. Então ele se acha no direito de ir embora, pegar um avião e ir para o Rio, porque aliás ele tem muito mais a ver com o Rio nos últimos tempos que com a terra dele lá, no Rio Grande do Sul, né? Por causa da praia, dos amigos, futebol, não sei o que e tal. E ele vai continuar fazendo isso, ele pinta e borda. A verdade é o seguinte, o Grêmio teve todas as chances de encostar no Botafogo. O Botafogo chamou, Grêmio, vem cá, vamos ficar juntinhos, meu bem. E o Grêmio desperdiçou todas essas vontades, toda essa facilidade que o Botafogo proporcionou ao Grêmio. E é isso que está pesando. Não é só... É claro que a gente sabe que perder o Grenal é fogo, a coisa pega feio lá, às vezes você está muito mal, vence o Grenal, seu prestígio sobe, você está bem, perde o Grenal e vai lá para baixo. Mas eu acho que também o momento, o Renato já era do Grêmio, eu acho que tem que procurar novos ares e o Grêmio procurar outras pessoas. Nós estamos falando de reformulação aqui, mudar tudo, eu acho que o Grêmio está na hora de fazer também. Nossa enquete está assim, Trajano, para você saber. Quem foi o treinador destaque da rodada? Cudê, 9%, Lúcio Flávio, 35%, Marcelo Fernandes, 40%, Rogério Ceni, 16%. Estamos aí nos aproximando dos 5.000 likes, hein? Mas vamos chegar. Dá seu pitaco aí sobre essa história do Renato. Esquisita, né, Arnaldo? Não é muito esquisita, não, porque é aquilo. Quando tem ainda uma folga maior, ele antecipa a viagem. É que o Trajano falou, Renato Gaúcho, vírgula, né? Ele não perde essa coisa. Compromisso no Rio, tal, não deu entrevista e deixou o time na mão, nas explicações. Ele também, com esse respaldo que ele tem de ídolo, jogador, treinador, ele vai, às vezes, passando do limite. E é curioso, porque a temporada acaba sendo decepcionante. Podia ser muito mais, né? O Grêmio investiu pra caramba. Não é só o Soares, o Grêmio contratou muito jogador. O Grêmio gastou até mais do que podia. Para agora, talvez, se contentar em disputar a Libertadores, né? É isso. Flamengo para Libertadores, Palmeiras ir para Libertadores, Grêmio ir para Libertadores é meio obrigação, né? Quem tem virtude nessa história da Libertadores seria talvez o Bragantino, né? Que não tivesse essa perspectiva, né? Essa briga aí pelo vice-campeonato, né? Tá ficando uma briga pelo vice-campeonato. E o Renato, que às vezes se salva pelos microfones em algumas entrevistas, tal, dessa vez ele não... Ao abandonar o microfone e abandonar o time, ele proporciona uma crise num jogo que é o clássico que tem maior peso no futebol brasileiro. Ele sabe mais do que a gente, né? Ele sabe desde os tempos de jogador, mais do que a gente. Que esse jogo tem peso 20, peso 10. Então, do outro lado, o Cudê ganha o seu primeiro Grenal. A passagem do Cudê anterior pelo Inter tinha sido boa, asterisco. Mas ele nunca tinha vencido um Grenal. Todo mundo botava isso. Agora ele venceu. Conseguiu dar uma resposta logo depois da Libertadores, deu um respiro para o Inter, que estava muito próximo. Até o Valência deu, né? Até o Valência fez o gol logo no início. Foi. Mas perdeu o outro também. Aliás, fez gol. Uma outra coisa que o Grenal surpreendeu foi o seguinte, o Rocher também come frangos. Exatamente. Tomou um gol lá do meio da rua, né? Meu Deus, nem fraquinho. Os Soares, eles são muito amigos, tal, cara. Então, mas eu acho que nós estamos falando tanto na reformulação, o Trajano falou, quantos clubes? Você vê como é que é o futebol e aquela coisa né, Juca, que você falou da espanholização que não existe. O único clube grande sem crise hoje, qual é? É o Bragantino. São Paulo. Não falamos uma palavra, São Paulo. Espera aí, a gente não falou agora, mas bota alguns meses para trás. Isso, o peso. Mas diga-se, mesmo na boa fase, mesmo encantado como está o São Paulo, não ganha fora de casa. Isso. Ninguém está falando. Aliás, Juca, vou falar só um dado aqui. O desempenho do São Paulo fora de casa eu não sei nem classificar, é indigente.
É o penúltimo colocado fora de casa. Não é acreditável isso. Não é mais. Atualize. Não é mais. É o antepenúltimo. Tá entre os... Não importa. Tá entre os 3 piores, então. Não é o penúltimo, é o antepenúltimo. Você tem uma ideia da mudança do São Paulo, do título para cá? Não é o Dorival falando, é o Ramon Dias, técnico do Vasco, falando. O Vasco joga em casa, continua na zona de rebaixamento, joga para empatar em casa, vinha de 5 vitórias, não arrisca nada, daí ele vai para a entrevista e fala, nós estamos jogando contra o melhor time brasileiro hoje. Ganhar a Copa do Brasil é muito mais difícil que ganhar a Libertadores. São Paulo... Então, São Paulo entrou num negócio assim, a gente não fala. E é o time que tem um técnico pro ano que vem e não tem tanta reformulação no elenco assim. Né? Então, assim, nós estamos falando, o Grêmio vai mudar, o Flamengo está mudando, o Corinthians tem que mudar, o Palmeiras também, o outro tal. E o São Paulo entrou numa estabilidade completamente imprevisível no começo dessa temporada. Ninguém imaginaria que isso aconteceria nesse momento do Campeonato Brasileiro, embora o São Paulo continue com uma das piores campanhas como visitante e ainda não livre completamente da ameaça do rebaixamento. Mas, me parece que está tudo tranquilo. Todo mundo de folga, churrasco, Daniel Val, festa. Pois é. Daniel Val fala aqui, ainda bem que o Tite acertou, senão teria o risco do Renate aparecer no Flamengo, diz ele. Foi lá para o Rio de Janeiro. Muito bem, finalizamos aqui o nosso posse de bola. A nossa enquete ficou assim, ó. Quem foi o treinador de destaque da rodada? Cudê, 9%. Lúcio Flávio, 35%. Marcelo Fernandes, 40%. Rogério Ceni, 16%. Infelizmente não chegamos à nossa meta, mas chegamos quase 4,6 mil likes. Depois, às 11 horas aqui você tem o De Primeira com o PVC. Às 6 da tarde eu volto com o Fim de Papo com vocês aqui. Valeu, Arnaldo, valeu, Juca, valeu, Mauro, boa viagem de volta, valeu, Trajano. Sexta-feira estamos de volta. Tchau.